Bom dia a todos! Sejam bem-vindos à conferência da Marco Polo, referente aos resultados do terceiro trimestre de 2024. A apresentação e os comentários sobre os resultados serão apresentados pelos senhores André Armaganijan, CEO, Pablo Mota, CFO, José Antônio Valiati, diretor de Relações com Investidores, e Eduardo Willrich, gerente jurídico e de Relações com Investidores. Destacamos que a ferramenta de tradução simultânea está disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation na parte inferior da tela e escolher o idioma de preferência. Esta conferência está sendo gravada e ficará disponível no site de Relações com Investidores da companhia em ri.marcopolo.com.br, assim como a apresentação aqui exposta. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveitamos para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Marco Polo e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Daremos início à apresentação, passando a palavra ao Sr. Valiati. Por favor, Valiati, pode prosseguir. Bom dia a todos. Gostaríamos de agradecer pela participação na teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024. Podemos avançar para o slide 4, onde iniciaremos com os destaques. No trimestre, a Marco Polo seguiu renovando recordes históricos em todas as linhas de resultado. Os principais destaques são o crescimento de 43% da receita líquida, o crescimento de 42% da receita líquida de exportações a partir do Brasil, o ROIC de 25,2% e o EBITDA de 466 milhões, com margem de 20,1%. Podemos passar agora para o próximo slide. Nos 9 meses de 2024, a produção brasileira de ônibus apresentou crescimento de quase 20% em relação ao mesmo período de 2023. O crescimento, apesar de parecer expressivo, se dá sobre uma base mais fraca em 2023, que havia sido impactado negativamente pela transição do Euro 6. Mantido o ritmo atual, a expectativa é de que a indústria brasileira retome ainda este ano o patamar de 2019, próximo ao volume de 25 mil ônibus produzidos. Podemos passar para o próximo slide. No terceiro trimestre, a produção da Marco Polo direcionada ao mercado brasileiro cresceu 49,2%. A produção para exportação, a partir do Brasil, cresceu 13,3%. E nas operações internacionais, vimos crescimento de 9% na produção. No terceiro trimestre de 2024, a companhia intensificou o seu ritmo de produção no Brasil, aproximando-se dos volumes planejados, enquanto a produção do mercado externo segue em evolução gradual. Podemos seguir ao próximo slide. A receita líquida consolidada alcançou 2.314,8 milhões no terceiro trimestre de 24, com distribuição semelhante à do terceiro trimestre de 23. O crescimento de 43,3% da receita líquida reflete
um melhor cenário de mercado com ampliação dos volumes vendidos no mercado brasileiro e no conjunto das operações internacionais da companhia. Todos os segmentos de produto apresentaram evolução de receita na comparação trimestral. Podemos passar ao próximo slide. O lucro bruto consolidado do terceiro trimestre de 24 atingiu 576,8 milhões de reais, com margem de 24,9%. O incremento do lucro bruto e da margem bruta reflete a maior alavancagem operacional a partir do crescimento substancial de volumes e receitas no trimestre, o avanço das exportações, bem como o melhor desempenho das operações internacionais da companhia. O EBITDA foi de 466 milhões no trimestre, com margem de 20,1%. O EBITDA foi afetado positivamente de forma não recorrente em 28,5 milhões por reversão de provisão associada à reorganização societária da controlada argentina Metalsur, bem como em 7,9 milhões por conta do resultado da equivalência patrimonial da antiga coligada argentina Metalpar. No trimestre, o lucro consolidado foi de 335,7 milhões, com margem de 14,5%. Passo agora a palavra ao André, que falará sobre o cenário de mercado e as perspectivas. Obrigado, Valiati. Bom dia a todos. Começamos falando sobre o mercado de rodoviário, cuja demanda segue favorecida pelo alto custo das passagens aéreas e do transporte individual. A carteira se mantém forte, o market share da Marco Polo seguiu crescendo no segmento. Nos urbanos, mostrou-se um acerto a Marco Polo ter flexibilidade para produzir diversos modelos diferentes em suas fábricas do Brasil. As operações internacionais foram destaque no segmento, com excelente performance de vendas na Austrália e o início das entregas do Ative para a cidade de Monterrey, no México. O segmento de micro e volares segue com boa performance, com entrega de 397 micros e 110 volares no trimestre para o programa Caminho da Escola. Com volume mais distribuído entre 24 e 25, esperamos um equilíbrio de produção no programa. Podemos passar para o próximo slide. As exportações ganharam tração, especialmente com a venda de modelos rodoviários G8. As operações internacionais confirmaram a projeção de bons volumes, alcançando resultados crescentes e consistentes. A Marco Polo África do Sul segue com resultados positivos e o lançamento do modelo G8 no país deverá alavancar negócios no segmento rodoviário. A Marco Polo Argentina começa a materializar a trajetória de recuperação de volumes e resultados, com um novo crescimento de unidades produzidas e entregues na comparação com o segundo trimestre de 24. Após anos de subrenovação, a unidade projeta incremento de volumes para 2025. A Marco Polo Austrália segue mostrando consistência, apresentando resultados recordes com o crescimento de volumes e expansão de margens. A operação mantém perspectivas positivas para o restante do ano. No México, como eu já comentei, o destaque são as primeiras entregas feitas do Ative. Entre as coligadas, a colombiana Superpolo segue mostrando bons resultados e as perspectivas são positivas para o restante do ano. Podemos seguir para o próximo slide. No terceiro trimestre de 24, a Marco Polo lançou na Latibus o novo modelo do Volare Fly 12 e apresentamos também o Volare Ataque híbrido abastecido com etanol. As iniciativas reforçam a nossa vocação para a inovação, disponibilizando ao mercado produtos inéditos em conceitos e soluções. Seguimos trabalhando em oportunidades para redução de capital de giro, especialmente em materiais em elaboração e estoques. Nesse terceiro trimestre, mesmo com as elevações de volumes produzidos e de investimentos, mesmo com elevação de volumes produzidos e de investimentos, com pagamento substancial de proventos e execução parcial do programa de recompra de ações, conseguimos reduzir ainda mais o nosso endividamento líquido para 135 milhões ou 0,1 vezes dívida líquida EBITDA, como já destacado.
A Marco Polo vem conseguindo apresentar resultados crescentes a partir dos pilares de crescimento e de alavancagem operacional, da melhora das suas operações internacionais e das exportações. Mas novas oportunidades seguem presentes, como é o caso da busca por mais eficiência, inclusive via aumento da automação industrial, novos produtos, como é o caso de lançamentos voltados à descarbonização, e também nos segmentos tradicionais, como é o caso do Fly 12. Reiteramos o viés positivo para o restante do ano, observando que é uma carteira de pedidos consistente e com um bom mix. Podemos passar agora para a sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique no ícone Levantar a mão, que aparece na parte inferior de sua tela. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem da senhora Fernanda Urbano, do XP. Senhora Fernanda, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Parabéns pelos resultados e obrigada por pegarem aqui a nossa pergunta. São duas aqui do nosso lado. Primeira pergunta seria com relação à dinâmica de matéria-prima nesse trimestre. Quando a gente olha, né, para a quebra de margem, em comparação ao segundo TRI, a gente vê a evolução aí da linha de materiais como percentual da receita. Eu queria ver se vocês poderiam, né, dar mais detalhes com relação a isso, se faz sentido a gente pensar em evolução dos preços da matéria-prima por si só, ou se também a gente pode interpretar, né, como uma mudança de mix. E nesse caso, né, de mudança de mix, se a gente pode pensar, né, como do mix menor de caminho da escola como um dos efeitos. Essa seria a primeira pergunta com relação à matéria-prima. E a segunda pergunta seria com relação às operações internacionais. Com os dados de volume que vocês fornecem, a gente consegue ver, né, bem a evolução de produção ano contra ano, mas a minha pergunta seria com relação à eficiência operacional e à utilização de capacidade dessas operações. Enfim, queria ver se vocês poderiam comentar um pouco, né, sobre o nível de eficiência que essas operações internacionais elas estão rodando e também em quais regiões ainda há espaço para melhoria nos próximos trimestres. Obrigada. Bom dia, Fernanda. Obrigado pela pergunta, que é o Pablo. Bom, acho que em relação à questão de materiais, né, tu já trouxeste um pouco das explicações e é relativamente em função dos mix, né? Então, a gente tem um cenário onde existe um volume menor de caminho da escola, né, um mix de carros pesados que acabam consumindo efetivamente mais materiais, maior valor agregado, e automaticamente acabam, consequentemente, consumindo mais materiais nesse trimestre. O que a gente vê, pelo menos aí em relação a materiais, acho que é um ponto também que sempre preocupa, a questão relacionada à inflação, né? A gente vê que nesse momento a demanda em termos de commodities não tem trazido grandes reflexos, pelo menos no aumento de preço dessas commodities. Está num cenário estável, mas sempre preocupa, considerando aí que o Brasil tá mais aquecido do que era o esperado, pelo menos agora para o fechamento desse ano, né? Ainda não é um ponto que tem se materializado, mas é um ponto que fica sempre no nosso radar como um ponto de preocupação. Passo aqui para o André para responder a pergunta seguinte. Fernanda, obrigado pela pergunta. As internacionais, o grande ganho que a gente tem tido no momento, obviamente, é todo o trabalho que foi feito de reestruturação das operações, a redução de custos. A gente vem agora gradualmente recuperando volumes, então essa recuperação que aconteceu no Brasil tem acontecido nos mercados de fora. Nós lançamos gradualmente produtos, o G8 foi levado de forma gradual para as operações fora, algumas delas, como o caso do México, começam a produzir localmente esse ônibus, a África do Sul passa a ter esse produto. Tudo isso para dizer o seguinte, que os volumes estão crescentes e esses volumes crescentes estão trazendo resultado e gradualmente eficiência, ritmo fabril para cada uma das nossas operações, o que também traz um ganho de eficiência. A gente ainda vê espaço para continuar ganhando eficiência em algumas operações. Acho que a Argentina é um bom exemplo disso, a operação que mais tem sofrido com a falta de volume, e obviamente essa retomada de volume vem em conjunto com a melhora de eficiência operacional. O México, a gente também vê algum espaço para ganho de eficiência, principalmente com a localização do G8, e outras operações ainda demonstram uma oportunidade, principalmente com aumento de volume. A Austrália
já com volume mais estabilizado. Vocês têm visto os bons resultados que a operação tem trazido. Esse ano já foi um ano de recuperação relevante de volumes, e as outras operações, que são a China, a Colômbia, são operações que também vão trazer aí um ganho aí nos próximos anos. Mas esperamos bastante, principalmente de recuperação de Argentina, esperamos de México um crescimento e esperamos uma continuidade, uma manutenção de resultados na Austrália. Super claro, obrigada. Nossa próxima pergunta vem da senhora Fernanda Recchia, do BTG Pactual. Senhora Fernanda, seu microfone está liberado. Oi, pessoal, bom dia. Dois pontos aqui do nosso lado também. Primeiro, queria explorar um pouquinho a tendência de margem, né? Vocês comentaram um pouquinho do mix aí para o Q3, mas agora um olhar mais para ano que vem, pensando que, teoricamente, você deveria ter um volume de caminho da escola melhor, volume de... o resultado de operações internacionais, como vocês bem comentaram, né, deveria ter uma contínua recuperação aí para ano que vem. Queria entender como é que a gente deveria pensar na evolução de margem para 2025, se vocês acham que tem espaço para continuar melhorando aí ano contra ano, ou vocês acham que 2024 foi meio que o pico e agora em diante a gente deveria ter uma acomodação de margem ano contra ano? Esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, eu queria explorar um pouquinho o cenário competitivo. Se vocês puderem dar uma atualização, né? Como é que vocês estão vendo os competidores, principalmente olhando na ótica de eventuais aumento de capacidade por conta deles e também de saúde financeira. São esses dois pontos. Obrigada. Bom dia, Fernanda. Obrigado pelas perguntas. Falando um pouquinho aí sobre a questão das margens, né, o que é interessante quando a gente... E é algo que a gente tem trazido muito à tona aí nas nossas conversas com investidores, né? A gente vem com trimestres muito bons, tivemos um segundo trimestre com um nível de rentabilidade alto, terceiro trimestre também num patamar bastante elevado, mas o que a gente sempre recomenda é que o nosso negócio ele seja analisado com uma pequena análise um pouco maior em termos de tempo, né? Pelo menos dentro desses últimos 12 meses, para a gente poder estar calibrando nossa margem e podendo ter uma melhor perspectiva com relação à nossa rentabilidade, né? A gente hoje vê que sim, nós estamos trabalhando cada vez mais para melhorar a nossa eficiência, entregar melhores resultados, mas a gente acaba sendo muito dependente de mix. Dentro do patamar de mix que nós temos atualmente, né, tem espaço sim para a gente entregar melhores margens, mas claro, sempre dentro dessa análise um pouco mais longa, pelo menos desse cenário de rentabilidade. Esse é o primeiro ponto. E com relação a esse item relativo ao caminho da escola, de poder ter um volume maior ano que vem, a gente sabe que isso ainda é algo que acreditamos que possa acontecer, mas é incerto, depende ainda de uma formalização por parte do governo, no sentido de estender essa ata por mais um ano, né? Lembrando que a licitação é por um ano, podendo ser estendida por mais um outro ano, e isso a gente ainda está no aguardo de formalizações, mas acreditando que isso efetivamente possa vir a acontecer. Com relação ao cenário competitivo... Sobre o cenário competitivo, obrigado pela pergunta, Fernanda. A gente está num momento muito bom, o mercado de ônibus está crescendo, ele vem crescendo de forma gradual. O Alhati falou no começo, né, que esse ano a gente deve fechar com o tamanho de mercado em torno de 25 mil unidades, que é próximo ao que a gente tinha em 2019, então ainda há espaço para renovação, mas essa renovação vem acontecendo de forma gradual e as empresas, todas elas fabricantes, estão com as suas capacidades tomadas. A gente tem carteira já para o começo do ano que vem, e isso não é especificidade da Marco Polo, os concorrentes também estão com as suas fábricas tomadas. O que é interessante aqui sobre aumento de capacidade é a dificuldade de fazer um aumento expressivo de capacidade. Então, a gente não vê esse aumento acontecendo, e quando eu digo dificuldade, questões de mão de obra, lembra que a gente vem falando sobre a recuperação da rentabilidade através de ganho de eficiência, e isso tem acontecido de forma gradual com o treinamento da nossa mão de obra. Então, contratar novas pessoas, treiná-las e prepará-las para entregar altas eficiências leva muito tempo. A gente tem visto a concorrência sofrendo nesse sentido. Muitos dos nossos concorrentes anunciaram números maiores do que os números que eles têm conseguido entregar, e é justamente
por essa dificuldade de aumento de capacidade. Então, isso acaba sendo positivo, porque a gente tem conseguido equalizar a questão da oferta versus a demanda. Sobre a questão financeira dos concorrentes, também acaba sendo um outro ponto, né? Vamos lembrar que algumas empresas saíram de processo de recuperação judicial, então a história é que no período da pandemia, muitas delas ficaram bastante debilitadas, né? Vamos lembrar que a gente teve ali em 2020 e 2021 os piores anos da história do setor, e a Marco Polo, por estar bastante capitalizada, passou bem esse período, mas essas empresas todas sofreram. Então, isso também, muitas delas fizeram investimentos, o mercado caiu, depois tiveram dificuldades com investimentos feitos e capacidade aberta. Então, acho que a história aprendida por cada um de nós nesse período, mais a dificuldade de contratação, é o que tem levado a gente manter as fábricas com a capacidade de produção atual. Então, esse é um cenário positivo. A gente tem tido, sim, essa capacidade de entregar o que o mercado deseja, e a gente vem trabalhando, mais uma vez, para ganhar eficiência, a gente vem trabalhando em investimento de fábrica, a gente vem trabalhando na parte de automatização, para justamente dar fluxo, dar ritmo às operações, mas a gente vê um cenário bom para a Marco Polo em termos de atendimento ao mercado. Ótimo, pessoal. Muito obrigada pelas respostas. Bom dia aí. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel Rezende, do Itaú BBA. Senhor Gabriel, seu microfone está liberado. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pelo espaço aqui. Queria só aproveitar e fazer um follow-up nessa discussão de margem. Entendo que tem sido um ponto de discussão bem importante aqui para os investidores, mas se vocês pudessem comentar um pouco mais aí do que dá para ser feito dentro de casa. Entendo que a gente tem algumas variáveis exógenas aqui que fogem do controle de vocês, que são o caminho da escola, avanço de demanda nas geografias que vocês comentaram, o mix que vocês vendem, mas, por outro lado, talvez a eficiência das plantas vocês consigam calibrar um pouco mais. Então, se vocês pudessem passar para a gente o que deveria ser um timeline de expectativa para a eficiência das plantas normalizarem e vocês voltarem para patamares em termos de eficiência que vocês tiveram no passado, isso seria muito bom também. E um outro ponto aqui, comentarem com a gente sobre como que vocês enxergam o backlog hoje da companhia, ou seja, até qual mês do ano que vem, até qual período vocês têm visibilidade das entregas de vocês e como vocês estão vendo também o backlog da concorrência. Obrigado. Perfeito. Bom dia, Gabriel. Obrigado pela pergunta. Vamos falar um pouco sobre essa questão das margens, né? Eu acho que esse é um ponto interessante. A Marco Polo, ela está, neste momento, basicamente não só recuperando, né, essa capacidade fabril, know-how que foi perdido ao longo desses últimos anos em termos de ajustes, principalmente nesse pós-Covid, mas, de toda maneira, o que a gente vê também no cenário atual é um mix de carros mais pesados, clientes que estão tendo uma demanda na ponta e, até por uma questão das autorizações, tendo que estar trazendo maiores customizações nos seus carros. Isso traz, efetivamente, um desafio maior para a nossa capacidade, para a nossa fábrica, estar a todo momento buscando se preparar para algo que a gente vê que cada vez é menos constante, né? Então, isso nos traz um desafio que a gente tem se deparado aí semana após semana para efetivamente estar buscando trazer melhorias, isso no médio e longo prazo, mas ao mesmo tempo prezar sempre pela qualidade, prezar pela segurança do colaborador, para que a gente consiga também entregar resultados sustentáveis, né? Então, o que a gente tem olhado? Assim, as nossas margens, elas estão num patamar forte, sim um desafio grande nosso de estar melhorando cada dia mais, principalmente em termos de produtividade, mas o que a gente tem trazido cada vez mais vamos olhar essas margens nesse contexto maior, né, pelo menos dentro desse intervalo desses últimos 12 meses. A gente vê que hoje nós não temos grandes forças que seriam detratores dessa margem, o que efetivamente nos dá, pelo menos nessa visão prospectiva, um cenário positivo de sustentar esses resultados. E aí, consequentemente, né, a gente vendo que esse cenário de mix ele possa se estabilizar, a gente poderia, sim, vir a entregar aí pelo menos resultados melhores. Mas o que é a nossa preocupação hoje é entregar, de fato, cada vez mais com qualidade e segurança, e a gente, pelo menos, dentro do cenário que nós temos hoje,
a gente conseguir fazer com que esses resultados sejam cada vez mais sustentáveis. Gabriel, o André falando, obrigado pela pergunta, a questão de backlog, a gente está com a carteira para fevereiro, março do ano que vem, a gente vê a concorrência também com uma carteira muito similar a nós, muito similar. A gente já começa, na verdade, a gente já começa até a anunciar algumas vendas para o início de segundo trimestre do próximo ano, e a gente vê um movimento similar da concorrência. Então, realmente, em linha com tudo aquilo que eu comentei, né? O que foram os investimentos feitos, principalmente a questão de mão de obra, a qualificação das pessoas, tudo isso como um processo de curva de aprendizado, levando a uma produção gradualmente crescente. Então, isso com o mercado em recuperação e a nossa demanda, e com a oferta gradualmente se ajustando também com a questão de ganho de eficiência, a gente vê ainda espaço para ter uma boa carteira de pedidos. A carteira de pedidos, na verdade, ela está até um pouquinho mais extensa do que é o histórico das empresas, mas esse é o cenário atual, esse é o cenário competitivo do setor. Ótimo. Obrigado, André. Obrigado, Pablo. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Gabriel Tinen, do Santander. Sr. Gabriel, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. Um primeiro tópico é mais para confirmar o entendimento com relação ao caminho da escola. Se menciona em deslocar volumes de 24 para 25, e se confirmando a prorrogação da licitação em um ano, né? E aí, isso acontecendo, imagino que todo o cronograma também possa ser deslocado. E nesse cenário, o que seria o prazo máximo em que a gente poderia ver uma entrega desse volume referente à licitação de 23? E também se puder comentar como tem sido esse apetite dos municípios em fechar os pedidos e um pouco da expectativa para o ano que vem também. E aí um segundo tópico mais voltado às exportações, né? Se vocês puderem comentar um pouco mais de como vocês têm visto esse ambiente, quais são os principais mercados que vêm se destacando, se puderem dar um pouco mais de cor seria ótimo. Obrigado, pessoal. Bom dia, Gabriel. Eduardo falando, obrigado pela pergunta. Em relação ao caminho da escola, ao se prorrogar por mais um ano, a gente iria para o primeiro trimestre de 2026. A ata foi homologada em fevereiro, então nós iríamos também para fevereiro de 2026, podendo entregar ainda na licitação de 2023. A expectativa, caminhando bem essa prorrogação, é que a gente entregue num ritmo semelhante ao que a gente vem entregando, tendo a possibilidade ainda de um volume ainda maior, né? Lembrando que escorregariam para 2025 algo como 5.000 unidades, e daquilo que nós vencemos nos pacotes de 2023. Esse ano, projetando uma entrega de 2.500, sobrariam então essas 5.000 unidades para o ano que vem. Observando da ponta de demanda, a gente tem demanda para um volume maior do que a gente está entregando em 2024. Então, a gente já entraria com uma intenção de compra por parte dos estados e municípios num volume que permitiria um ritmo até mais intenso do que a gente vem entregando agora nesse segundo semestre de 2024. Mas aí também tem que confirmar os contratos e aí, confirmando os contratos, a gente consegue melhorar essa expectativa de entregas no ano que vem. Gabriel, obrigado. Sobre a questão de exportação, os grandes mercados para Marco Polo, tradicionalmente, são os mercados, primeiro, da América Latina. Vimos compras realmente um pouco menores no início do ano. Vamos lembrar que final de ano, normalmente, é um período bom de sazonalidade, um período onde a gente começa a ter vendas maiores, principalmente do nosso rodoviário pesado, que é a geração 8 de ônibus, single decker e double decker. Então a gente vê aí um cenário interessante de início, de retomada de mercado. A gente também tem uma presença forte. E aí, mercado, você perguntou sobre países, podemos entrar em vários, tá? Mas a presença do Marco Polo tá muito forte em México, em Colômbia, em Peru, Chile. A gente tem uma presença bastante relevante, Uruguai, Bolívia, Equador. São praticamente todos os mercados onde a gente atua. E na África, o continente africano, a gente também tem uma venda relevante. O mercado africano depende, sim, de grandes pacotes de vendas. Quando a gente vê flutuação do share da Marco Polo, da representatividade da exportação no todo da empresa
tem a ver também com essas vendas de pacotes especiais acontecendo ou não acontecendo na África. São compras de urbanos, então as compras são mais spots, mas o importante é que a empresa vem trabalhando muito próxima desse mercado para continuar construindo essas vendas. Então, o mercado africano é um mercado bom para nós. E, lógico, a gente ainda tem uma presença, falando em globo, pela fábrica na Austrália, a gente tem uma presença bastante interessante, uma participação bastante interessante de mercado lá. Então, esses são os grandes continentes aí de atuação da empresa, e a gente vê aí um crescimento gradual das exportações da Marco Polo, tanto agora no quarto trimestre, como no próximo ano. Perfeito, pessoal. Super claro. Obrigado, bom dia. A próxima pergunta vem do senhor André Ferreira, do Bradesco BBI. Senhor André, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Parabéns pelo resultado. Eu tenho 2 pontos aqui. O primeiro, vocês comentam no release de que, com o arrefecimento da demanda do caminho da escola, vocês conseguem direcionar a produção para outros mercados. E até voltando um pouquinho nesse ponto da exportação, eu queria entender se exportação é um mercado prioritário. E, André, você comentou um pouquinho de pacotes spot vindo da África, mas, além disso, o que mais precisaria acontecer para a gente ver uma participação de exportação no total da Marco Polo de volta lá para os níveis de 20, 25% do passado? E o segundo ponto, primeiro, parabenizando pelo início das entregas do Ativi no México, eu queria entender quais são os planos para esse ônibus nos mercados externos, quais fariam mais sentido e como a gente deve ver isso se desenrolar nos próximos anos. Obrigado. Obrigado, André. Obrigado pela pergunta. A exportação, o que tem acontecido de forma muito positiva é a questão do lançamento do G8 na maioria desses mercados. Então, mercado chileno, mercado peruano, mercado mexicano, agora o mercado sul-africano, são mercados que começam a ganhar atração justamente com o novo produto introduzido no mercado. Então, o que a gente enxerga é que no rodoviário, o sucesso do G8, que foi um ônibus que tem dado muito certo no Brasil. A gente iniciou as vendas do G8 na metade de 21 e a gente já tem mais de 4.000 ônibus vendidos e mais ou menos uns 1.000 ônibus exportados. Então, se a gente olhar, quando você fala em a representatividade da exportação no todo, é que realmente o Brasil cresceu bastante. O Brasil teve uma introdução do G8 antecipada versus mercados internacionais e teve um processo de recuperação também antecipado. Então, realmente, na mescla da exportação no todo, ela ficou menor, mas o Brasil cresceu bastante nesse período. Mas agora a gente introduz esse produto nestes mercados, tá? Seja com exportação do Brasil, seja com produção local. Então, México e África do Sul e Colômbia já recebem o produto, alguns fazem montagem, alguns a produção. Então, isso deve nos ajudar de forma importante. Argentina é um mercado que sofreu bastante volumes nos últimos anos e, obviamente, isso gera essa necessidade de renovação. Então, a gente também espera na Argentina uma recuperação de mercado e isso sim ajuda quando a gente olha números de exportação da Marco Polo. A Argentina tem uma representatividade importante. Esse ônibus introduzido no México, ele vai nos ajudar de uma forma relevante. Claro, tira um pouco das vendas que são feitas hoje através do Brasil, mas reduz lead time, tem uma produção local, tudo isso vai ajudar muito a gente ganhar, acreditamos, ganhar mercado versus concorrentes que têm fábricas locais. Então, essa é um pouco a dinâmica da exportação, mercado brasileiro forte, e agora a gente retomando o mercado com essa introdução de produtos. Elétricos, que você comentou, também é um caminho importante para nós. A gente começou a desenvolver um produto próprio, você conhece bem, que é o Ativi Integral, e a gente também continua produzindo nossos ônibus elétricos com outros tipos de carroceria. Temos ali no contexto mundial em torno de 1.000 ônibus elétricos vendidos no mundo. Grande parte desses volumes são de ônibus com chassis terceiros, carroceria Marco Polo e chassis terceiros, e são ônibus vendidos em mercados como mercado mexicano. A gente tem mais de 60 ônibus vendidos no México, a gente tem mais de 150 ônibus vendidos na Austrália, temos mais de 400, 500 ônibus vendidos na Colômbia, isso tudo com parceiros de chassis. E no Brasil,
uma mescla interessante de várias vendas com terceiros, com parceiros nossos, e o início de algumas vendas de ônibus integrais da Marco Polo. Estamos vendendo hoje ônibus em Porto Alegre, estamos vendendo ônibus Marco Polo integral em São Paulo. O que a gente enxerga no mercado daqui para frente em termos de eletrificação? Tanto a composição chassi-carroceria crescente. É interessante também que a gente vê nos mercados uma busca por produção local. Então, a gente vê hoje o México solicitando produtos elétricos produzidos localmente, o Brasil também, claramente, trabalhando com produtos feitos localmente, e o nosso produto integral também demonstrando uma performance interessante. Quando a gente fala em eficiência energética do Ative, a gente tem obtido bons resultados nos primeiros testes feitos no Brasil, o que devem nos dar, com essa introdução gradual desse produto em diversos mercados, uma penetração interessante para nós. Então, o desenho é bem esse, Gabriel. Os mercados se recuperando, o G8 se firmando e ganhando tração como ganhou no Brasil, e os elétricos, principalmente, ganhando seu espaço, e a Argentina se recuperando como grande mercado. Essas são os nossos principais focos de atuação, porque a América Latina é muito grande e porque a África é um mercado relevante. Estamos olhando para fora, sim, estamos olhando para crescimento geográfico, a gente tem olhado isso de forma gradual, é uma empresa gradual, não, de forma constante, né? A empresa global, ela tem que olhar realmente para oportunidades de expansão, mas esses são os grandes mercados aí que no curto prazo devem nos dar bons resultados. Perfeito. Obrigado, André. A próxima pergunta vem do Sr. Victor Mizusaki, do Bradesco BBI. Sr. Victor, seu microfone está liberado. Oi, bom dia, parabéns pelo resultado. Só uma pergunta do nosso lado aqui, com relação à estrutura de capital, a dívida líquida na casa de 135 milhões, dá uma alavancagem de 0,1 vezes dívida líquida EBITDA. Olhando 2025, né, dado o cenário positivo e geração de caixa, né, provavelmente Marco Polo estaria ali com uma caixa líquido, né? Então, a minha pergunta é um pouco o que a gente pode esperar para o ano que vem com relação à estrutura de capital. De repente, a gente está falando de aumentar o payout da Marco Polo, ou tem algum investimento, né, que poderia ser feito ano que vem em algum outro mercado? Obrigado. Obrigado pela pergunta, Victor. Bom, em termos de práticas de remuneração, a Marco Polo, ela, pelo menos por enquanto, mantém a política de payout de 50% ou algo em torno disso, em relação ao seu resultado líquido. A gente tem efetivamente um volume maior de investimentos acontecendo neste e no próximo ano, né, isso na casa aí de uns 350 milhões, mas nada que a gente, pelo menos neste momento, fuja desse patamar em termos de projetos, né? Então, a gente sabe que efetivamente aí pode chegar ao cenário de ter um caixa líquido, mas neste momento, pelo menos, a gente segue as nossas políticas e em linha com aquilo que a gente tem, pelo menos, trazido para vocês aí nas nossas conversas. Tá ótimo, obrigado. Obrigado. A próxima pergunta vem do Sr. Marcelo Mota, da JP Morgan. Sr. Marcelo, seu microfone está liberado. Bom dia, só fazer um follow-up aí na questão do CAPEX, se vocês pudessem dar um pouco mais de granularidade aí onde estão esses 350 milhões, até para a gente entender se, enfim, é um nível que deveria desacelerar aí depois para os próximos anos, ou se manter mais elevado, até, enfim, para entender também essa questão do dividendo aí que foi perguntado. Obrigado, gente. Não, perfeito. Obrigado, Marcelo, pela pergunta. A Marco Polo, ela vem cada vez mais se colocando como protagonista em termos de soluções de mobilidade, né? A gente vem trabalhando muito forte no desenvolvimento dos nossos produtos, né? Então, tem investimentos significativos em termos de ferramentais, no intuito de estar ampliando o nosso portfólio. A gente já está trabalhando cada vez mais no lançamento de novas soluções de propulsão, né? Como fizemos agora recentemente na Latibus, onde nós apresentamos o novo veículo híbrido, né? Apresentamos também melhorias
dentro do nosso portfólio atual. Então, acho que o nosso principal objetivo nesse momento é fazer com que tenhamos um portfólio cada vez mais forte e que nos permita ser uma empresa cada vez mais competitiva, não só no nosso ambiente interno, mas no ambiente externo também. E, além disso, né, a gente vem pensando também na questão de cada vez mais habilitar as nossas fábricas para que nós tenhamos uma flexibilidade nas linhas de produção em termos de mix, né, para que nós não tenhamos as linhas tão dependentes de modelos específicos de produtos. E aí, por consequência disso, a gente também está agora, neste ano, fazendo investimentos maiores na operação do Espírito Santo, né, investimento já anunciado, e a gente tem como objetivo estar permitindo com que aquela operação, então, ela tenha uma melhor adequação, né, no seu layout de fábrica e que nos permita, de fato, dentro desse cenário existente de Marco Polo, estar podendo lá produzir mais diversos veículos e não só a linha de veículos leves que a gente produz atualmente, né? Então, o objetivo é esse, mas com foco principal na questão de portfólio de produtos, adequando, né, os produtos para essas novas soluções de propulsão. Perfeito, super claro. Obrigado. A próxima pergunta vem do Sr. Marcelo Aldi, da Cardinal Partners. Sr. Marcelo, seu microfone está liberado. Bom dia. Eu queria trazer 2 pontos aqui. O primeiro ponto, voltando para a margem, no TRI anterior, vocês indicaram espaço potencial de expansão de margem em 4 a 5 pontos percentuais. Em que horizonte de tempo vocês veem isso e de onde viria esse ganho? Eu entendo, por tudo que vocês falam, que viria principalmente do aumento de produtividade de mão de obra, mas gostaria de ouvi-los e se vocês mantêm essa perspectiva dessa magnitude. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, eu queria perguntar sobre preço. O que vocês estão vendo de dinâmica de preço? E olhando para 25, se vocês acham que já passa a ser um ano de mais estabilização de preço ou ainda pode continuar a haver alta de preço? Obrigado. Excelente, Marcelo. Obrigado pelos questionamentos, né? Então, falando um pouco sobre, retomando o assunto das margens, né? Eu acho que esse é um tema bastante relevante, né? A nossa grande preocupação é efetivamente estar entregando, principalmente uma margem bruta cada vez mais consistente. E quando a gente olha internamente, até no trimestre anterior, quando a gente discutiu um pouco do tema, a discussão é assim, bom, dentro desse cenário atual, o que a gente vê pela frente como um potencial, pensando que a eficiência que nós temos hoje, ela é inferior à eficiência que nós tínhamos lá atrás. E, efetivamente, o que nós trouxemos à tona é que existe, sim, um potencial dentro desse percentual comentado de melhoria. O que nós sempre trazemos como um ponto de uma premissa que é importante, e ela sempre fique clara dentro das nossas análises, é que a gente estava partindo, não pode partir da margem que nós entregamos naquele segundo trimestre, como sendo a nossa margem de referência, pelo menos dentro do contexto atual. A gente vem, pelo menos nesses últimos trimestres, melhorando trimestre após trimestre, mas a gente sabe que a gente ainda quer dar sustentabilidade para essa margem. Então, quando a gente pede assim, bom, vamos olhar para uma margem de referência, vamos estender uma margem média, pelo menos nesses últimos 12 meses, para a gente ter um ponto de partida que seja mais sustentável. E, a partir dali, né, a gente depende, claro, muito da questão da consistência de mix. Se nós pegar segundo trimestre, um volume maior de camisa escola do que tivemos nesse trimestre, automaticamente, naquele trimestre, com essa repetibilidade, nos permitiria, né, com melhora de eficiência, entregar aí os 3, 4 pontos percentuais de melhora de margem. Esse trimestre já temos um volume de veículos pesados que acabou compondo mais a nossa carteira, o que não nos permite ter essa mesma recuperação, essa mesma melhora em termos de rentabilidade. Então, assim, a gente vê que efetivamente temos potencial, mas aqui cravar em cima de um percentual, acho que é interessante olhar esses últimos 12 meses para ter uma margem de referência e, a partir dali, né, a gente conseguindo ter repetibilidade nos trimestres em termos de mix, a gente pode dizer que, basicamente, buscar esses percentuais de melhora
é uma consequência de todo esse trabalho que a gente está aqui construindo internamente, né? Então, tem um trabalho que a gente está fazendo muito forte e a gente vê que isso é dia após dia, né? E pelo menos o lado bom é que a gente vê que, de fato, a estrutura está respondendo e respondendo bem. Obrigado pela pergunta, Marcelo e Eduardo aqui. Do ponto de vista de preço, a gente observa nos últimos trimestres que a gente vem seguindo aquilo que são as projeções de aumento de custos e inflação interna da companhia, e olhando para frente, a gente deve perseguir isso também, procurando manter o preço atualizado a partir dessa expectativa de crescimento de custos. Como o Pablo adiantou antes, não tem nenhum fator especialmente chamando a atenção nesse momento sobre aumentos de custos, mas sempre aparece alguma coisa, como é o próprio caso do acordo coletivo da categoria dos metalúrgicos aqui em Caxias do Sul, por exemplo, com um aumento de 4% em junho, que precisa ser repassado. Então, essa é a preocupação, é sempre manter, observando os custos internos, manter o preço compatível com o aumento de custos. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no ícone Levantar a mão, que aparece na parte inferior de sua tela. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Valiati para que faça as considerações finais da companhia. Novamente, agradecemos a todos pela participação nesta teleconferência e informamos que a área de RI está à disposição para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Muito obrigado e tenham todos um bom dia. A conferência está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.